Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Eletrônica Fácil, a família Eletrônica Fácil. Eu sou o professor Rodolfo, especialista na área de eletrônica, placas eletrônicas, programação de microcontroladores, e hoje eu vou mostrar para vocês 10 curiosidades, falar sobre 10 coisas muito importantes sobre jumpers em placas eletrônicas, beleza? Vamos nessa! Pessoal, trabalhar com placas eletrônicas, sistemas eletrônicos, usar multímetro, testar o componente, saber como funcionam os resistores, capacitores, indutores, transistores, amplificadores operacionais, simular circuitos é mais do que necessário no nosso cotidiano tecnológico, no contexto que a gente trabalha no mundo da eletrônica. E para você ser faixa preta na área de eletrônica com um professor que está preocupado com o seu aprendizado, eu gostaria de recomendar aqui na descrição do vídeo que você clique e conheça o nosso curso de Eletrônica Fácil. Um curso completo na área de eletrônica que vai ensinar você, do início ao fim, através de projetos, como aprender sobre como funcionam os componentes eletrônicos e tudo aquilo que você precisa saber para ser uma faixa preta nessa área espetacular, tá bom? Vamos pro vídeo então. Pessoal, então o que são os jumpers em placas eletrônicas? Dica número 1. Jumpers são componentes, dispositivos que têm a única função de conduzir a corrente elétrica em placas eletrônicas onde não foi conseguido realizar o roteamento de trilhas, que na verdade é a parte elementar que interliga um componente no outro na placa eletrônica, né? Então todas as placas eletrônicas têm os componentes eletrônicos ligados através de trilhas. E os jumpers são utilizados, né? Eles são condutores que são aplicados quando você não consegue ligar uma coisa na outra através de trilha. E aí você usa o jumper, que é esse componente que tem a única função de conduzir a corrente elétrica onde não foi aplicada uma trilha eletrônica. Dica número 2. Quais são os tipos de jumpers que eu vou encontrar em placas eletrônicas? Essa é muito fácil, galera. Gente, os tipos de jumpers que vocês vão encontrar em placas eletrônicas são os jumpers PTH e SMD. Onde o SMD, conforme você está vendo aí, é um componente eletrônico que pode ter o tamanho 1206, 0805, 0603, 0402, certo? E ele vai ser soldado de um lado ou do outro fazendo o jumper, né? A condutividade de um ponto ao outro onde não foi basicamente aplicada uma trilha através da dificuldade de realizar o roteamento da placa, tá bom? E além do SMD, que é soldado na superfície, você tem o jumper PTH, que na verdade é um terminal metálico que liga de um ponto ao outro na placa eletrônica, passando por cima no top-coupler da placa, tá bom? Então, os dois tipos são o jumper PTH, através de um terminal metálico, ou fiozinho, por exemplo, fiozinho condutor, e aí o SMD, soldado na superfície, perfeito? Dica número 3, quais são as finalidades, pessoal, de usar um jumper? Pô, será que a pessoa fez um layout errado? Será que não teve jeito mesmo de passar a trilha na placa eletrônica? Por que foi feito o jumper? Então, pessoal, a finalidade é a seguinte. Os desenvolvedores, os projetistas de placas eletrônicas, os basicamente desenhistas de layout, eles ficam muito e muito tempo planejando o local de cada componente na placa eletrônica. E às vezes existem algumas limitações. Por exemplo, a placa tem que ser dupla face, simples face, multilayer, etc. E aí, em alguns momentos, eu que já passei por muito disso, você tenta colocar um componente eletrônico aqui, ali, pá, e as trilhas elas vão se cruzando e você não consegue fazer com que o layout por si só, o auto-router, o roteamento, consiga interligar todos os componentes de forma 100% estarem conectados por trilhas, tá? Então, realmente, o jumper só é aplicado quando a trilha não consegue fazer essa ligação eletrônica. Então a finalidade dele é substituir uma trilha quando ela não foi realizada através do roteamento no software e basicamente na confecção e produção da placa eletrônica. Essas são as finalidades dos jumpers, beleza? Dica 4. Qual a resistência elétrica dos jumpers? Pessoal, como você está vendo no componente SMD, está escrito 0. Por quê? Porque a resistência de um jumper é 0, porque na verdade ele não é um resistor, ele é um condutor de eletricidade. A função dele é conduzir os elétrons, tá? Então o jumper, a resistência dele sempre tem que tender próxima a 0. Se você medir com um multímetro, basicamente em continuidade ou resistência elétrica, o jumper, e der um valor maior do que 0, alguma coisa está errada e vale a pena ficar atento.
Tá bom? Dica número 5. Quando usar jumpers PTH e quando usar jumpers SMD? Pessoal, o jumper PTH basicamente é um terminal metálico de uma área, certo? De uma espessura um tanto quanto grande. Principalmente se você usar terminais de diodos, de LEDs, que basicamente tem uma área super bacana. Tá bom? E aí você com jumper PTH, você vai ter uma condutividade de corrente maravilhosa e espetacular. Talvez um pouco mais do que o jumper SMD poderá oferecer, tá bom? Mas na verdade tudo isso vai depender da espessura do terminal que você escolheu para fazer o jumper PTH, tá bom? E o jumper PTH, ele vai ser usado quando existe espaço na placa eletrônica para que ele seja executado. Naquele ponto que precisa ser feito o jumper, não tem nenhum componente que vai atrapalhar a sua execução. Então, por exemplo, aqui, ó, né? Então aqui não tem nenhum problema. Você vai pegar e vai colocar um jumper num ponto, no outro vai fazer a soldagem aqui embaixo. Não pegou nenhum componente em cima, não vai atrapalhar em nada, perfeito, tá bom? Já o jumper SMD, que vocês estão vendo aí, ele vai ser usado o quê? Ele vai ser usado onde? Ele vai ser usado em pontos onde, por exemplo, em cima da placa eletrônica está cheio de componente, não dá para fazer o jumper por terminal. Aí o que você faz? Você faz o jumper por trilha, tá bom? E aí você faz os jumpers aqui com o componente SMD soldado na superfície aqui embaixo, tá? E além disso tem uma outra justificativa. Na placa simples face, como não tem trilha em cima, a única forma de você fazer jumper embaixo é por componente, tá? Pelo componente jumper. Então tá passando uma trilha aqui, uma aqui, pra você interligar as duas, né? Para fazer esse jumper. Então você pega só o do SMD, ligando uma na outra e tá tudo certo, tá bom? Então o jumper PTH você faz quando você tem uma alta necessidade de condução de corrente elétrica e também você tem espaço sobrando na placa. Jumper SMD quando as trilhas estão bem próximas umas das outras, aqui embaixo e em cima você não conseguiria ter essa acessibilidade. Perfeito, gente? Dica número 6. Placa dupla face que tem trilha em cima e embaixo. Tem jumper, gente? Na verdade, eu diria que a chance é bem pequena. Por quê? Porque quando a placa ela tem trilha tanto em cima quanto embaixo, o que liga um ponto no outro na placa são os furos metalizados. Então, se a sua placa for dupla face, o que acontece? É bem tranquilo uma trilha de baixo ligar com a de cima e a trilha servir como jumper para que ela pule o obstáculo, o choque de sinal e fazer com que basicamente ela interligue um ponto no outro e não seja necessário um componente nem um terminal para fazer isso aí. Pode existir jumper placa dupla face? Poder até pode, mas eu vejo que com um layout basicamente bem desenhado, as trilhas e os furos metalizados resolvem bem esse problema. Então os jumpers eles são mais comuns em que tipo de placa? Placa simples face, onde você tem os componentes de um lado e as trilhas somente de um lado da placa. Que é esse caso dessa placa da geladeira Electrolux, tá bom? Mas Rodolfo, quanto que custa um jumper? Qual o valor, o custo dos jumpers? Pessoal, por favor, né? Chega de mimimi. O jumper, basicamente, se você pegar um componente eletrônico da sua gavetinha lá ou de uma outra placa e cortar o terminal dele, você faz um jumper. Porque o jumper é isso, é um terminal metálico de um componente. Pode ser de um capacitor, de um resistor, de um indutor, de um LED, enfim. E aí matou o problema, se ele for PTH. Se ele for SMD, o que você faz? Geralmente você compra uma fita de jumpers, um rolo, né? Vocês vêm com 1.000, 1.500, tá? Mas eu posso comprar unidade? Também pode, mas um jumper para você comprar é 5 centavos, certo? Se você comprar um rolo, por exemplo, com 100, você consegue a 1 centavo, né, em muitos fornecedores por aí. Então o jumper é muito, muito barato. Analisando os jumpers SMD, certo? O que muda de um para o outro? Gente, os SMD, o que acontece? Você vai ver que eles têm tamanhos diferentes, tá? Então, consultando o datasheet, olha que espetacular. No datasheet, você consultando os nossos queridos jumpers SMD, você vai ver que o que muda de forma espetacular de um para o outro é a potência que eles suportam, tá bom? Então, veja, se você tem um jumper com tamanho 0,402, ele vai suportar 0,2 watt, segundo o datasheet da Vishay,
tá bom? Então, se você tem um jumper 0603, 0,25, quanto maior o tamanho do jumper, ó, o 1206, quanto maior o jumper, maior a potência. Quanto menor a área do jumper, menor a potência. Então, se você tem um componente, um jumper que tem um tamanho maior, um SMD, ele vai conseguir dissipar uma potência maior. Se você tem um jumper que ele é bem pequenininho, vai dissipar uma potência menor. É por isso que eu falei para tomar cuidado com a potência, tá? Não é só usar o jumper qualquer. Você tem que se ligar se passando uma alta corrente por ele, não vai dissipar uma alta potência, isso que vai poder prejudicar o funcionamento dele no circuito eletrônico. Então respeite o datasheet. Dica número 9. Rodolfo, mas como é que eu testo um jumper? Pessoal, é a coisa mais fácil do mundo. Veja aí, ó. Você pega lá o seu querido jumper, escala de continuidade ou resistência, põe a ponta de prova de um lado, põe a placa do outro, lembrando sempre que o circuito é sem energia. E se estiver na escala de continuidade, vai acionar o bip do seu multímetro tranquilamente. Tem que acontecer isso, né? Se for na escala de resistência, também vai aparecer um valor próximo a 0 ohms. E esse é o resultado que você tem que esperar. Se não apresentar 0, pessoal, no jumper, quer dizer que ele pode estar quase em aberto, perfeito? Ou você tem um problema de soldagem eletrônica entre os terminais. Então vale a pena ficar atento nisso. Tá bom? Dúvida número 10, pessoal. Dica 10. Se eu tiver que trocar um SMD, um jumper SMD por um fio, eu posso fazer, Rodolfo? Dá para fazer com sucesso? A resposta é sim, mas você tem que tomar inúmeros cuidados. Por quê? Como você está vendo aqui, passam trilhas embaixo do jumper, tá? E o encapsulamento do jumper, conforme você está vendo aqui os números 0, né? O encapsulamento do jumper, ele não é condutivo. Então, quando o jumper você coloca ele em cima aqui da trilha, ele não vai gerar um curto-circuito dele com a trilha de baixo, porque o encapsulamento dele tem basicamente uma película protetora que não é condutiva. E se você soldar um fio de um ponto no outro, e porventura a máscara de solda tiver com um pouquinho da sua isolação danificada, você vai poder gerar um curto na placa eletrônica na hora de fazer a troca. Então pode trocar um jumper SMD por um fiozinho que você vai soldar de um ponto no outro? Poder até pode, mas tem que tomar cuidado com a condutividade elétrica desse fiozinho, desse terminal que você vai soldar, com a trilha que está passando exatamente embaixo do nosso jumper. Tá bom, pessoal? Galera, espero que vocês gostaram desse vídeo fantástico. A gente falou sobre tudo e mais um pouco sobre os jumpers nas placas eletrônicas, tá bom? Se ainda ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, porque nosso objetivo é sempre fazer diferença na sua educação profissional na área de eletrônica, aqui na Eletrônica Fácil, tá bom? Conheça o nosso curso completo de eletrônica, clica nos cards aqui em cima ou nos vídeos que eu estou deixando para você aprender tudo mais um pouco sobre eletrônica com a qualidade e ensino do professor Rodolfo, da equipe Eletrônica Fácil. Se inscreve no canal se é novo por aqui e lembre-se sempre, é o Eletrônica Fácil, vida inteligente na internet. Tudo de bom e até a próxima.